Estamos aqui para falar sobre as angiospermas. As angiospermas são um grupo muito legal do reino Plantae. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Lucas. Eu sou o Maurício e esse é o José. Angiospermas, o que são? Aonde vivem? Como se reproduzem? Hoje, no Globo Repórter. Eu estou aqui para fazer uma introdução ao conteúdo das angiospermas. As angiospermas correspondem a 90% do reino Plantae, o que são mais de 300 mil espécies. Uma coisa legal que diferencia as angiospermas dos outros grupos de planta são estruturas chamadas flores. O significado da palavra de angiosperma vem do grego. Angios significa vaso, que é uma alusão ao ovário da flor, o que protege, e sperma significa semente. Eu vou falar sobre a estrutura e a função da flor. Bom, as flores, elas são o resultado da especialização evolutiva de certos ramos, ocorrida nos ancestrais das angiospermas. O ramo evolutivamente modificado tornou-se curto e compacto, passando a assumir funções reprodutivas. Imagine um ramo com 4 nós terminais, cada um deles com conjuntos de folhas. A partir da extremidade do ramo, o primeiro conjunto de folhas forma esporângios femininos, o segundo forma esporângios masculinos, e o terceiro e o quarto conjuntos têm folhas também especializadas, porém estéreis, entre aspas, isto é, que não constituem elementos reprodutivos. E para complementar, imagine que as distâncias entre esses nós seja muito reduzida, de modo que os conjuntos de folhas modificadas fiquem muito próximos. Essa seria a visão geral de um ramo floral da angiosperma. Agora, os conjuntos de folhas modificados de uma flor são denominados vertícilos florais. Estes são a partir da base do ramo floral: o cálice, a corola, o androceu e o gineceu. A maioria das flores apresenta esses 4 componentes, sendo por isso chamadas de flores completas. Em certas espécies, no entanto, as flores não têm um ou mais dos vertícilos florais, sendo por isso denominadas incompletas. As folhas modificadas presentes na base do ramo floral são as sépalas, cujo conjunto é chamado de cálice. O conjunto seguinte é formado por folhas modificadas, geralmente delicadas e coloridas, as pétalas, que juntas constituem o corola. Tanto o cálice quanto a corola são elementos estéreis, não envolvidos diretamente na reprodução. Sua função é proteger as estruturas reprodutivas mais internas e, em muitos casos, atrair agentes polinizadores. Os vertícilos férteis da flor, da base do ramo floral para a extremidade, são o androceu, que do grego andros significa homem e oikos significa casa. Já o gineceu, que do grego o gine significa mulher e oikos significa casa, são estruturas férteis responsáveis pela formação de grãos de pólen e de óvulos, respectivamente. Androceu, ele é o conjunto de estames. Um estame é uma folha modificada fértil em que os botânicos denominam microsporófilo. Neste se formam microsporângios, no interior dos quais se desenvolvem as células-mãe dos esporos, chamadas de microsporócitos. Os microsporócitos são folhas diploides, que passam por meiose e originam o grão do pólen. Relembre no capítulo anterior. O estame, que do latim stamen significa filete, é geralmente constituído por uma fina haste. O filete, que sustenta uma estrutura dilatada na extremidade, a antera, onde se formam os microsporângios, que apresentam células-mães de grãos de pólen em seu interior. Já o gineceu é constituído pelos carpelos, folhas evolutivamente modificadas, denominadas megasporófilos, que são responsáveis pela formação dos óvulos. Os carpelos, isoladamente ou em grupo, podem estar dobrados e fundidos nas bordas, originando uma estrutura fechada que lembra um pequeno vaso, com a base dilatada e a extremidade afilada. A base dilatada do carpelo é o ovário, no interior do qual se originam um ou mais óvulos. A porção afilada do carpelo é o estilete. A porção terminal do estilete, geralmente alargada e aderente, é o estigma, que recebe os grãos do pólen na polinização. Os microporócitos, eles são células diploides. E o que seria diploide? Seriam aqueles 2 conjuntos que possuem 2 conjuntos de cromossomos e que se passam por meio da meiose, formando assim o grão de pólen. Já o gineceu, ele é constituído por carpelos. Carpelos são um conjunto de folhas modificadas que se denominam megasporófilos, que também são responsáveis pela formação do ovário.
Vamos falar um pouco sobre o androceu. O androceu nada mais é do que um conjunto de estames. E o que seria o estame? O estame ele é um conjunto de folhas modificadas evolutivamente férteis, na qual se desenvolvem os microsporófilos. E nesses microsporófilos se formam os microporângios. E no interior desses microsporângios se formam as células-mãe dos esporos, que se denominam também microsporócitos. Já agora vou falar sobre o gineceu. No gineceu ele é constituído pelos carpelos. E o carpelo nada mais é do que folhas evolutivamente férteis, que são denominadas agora megasporófilos, onde são responsáveis pela formação dos óvulos. Formação do grão de pólen. O processo de formação dos grãos de pólen começa quando a flor ainda está na fase inicial de botão. No interior das anteras diferenciam-se 4 bolsas, os futuros sacos polínicos, correspondentes aos microsporângios. Dentro deles, células-mãe de esporos, os microsporócitos, que são diploides. Dividem-se por meiose e originam células haploides. Em seguida, cada microsporo divide-se por mitose e forma 2 células, uma grande, a célula de tubo, e outra pequena, a célula germinativa. Essas 2 células envoltas por uma parede espessa constituem o grão de pólen, o correspondente e evolutivo do microgametófito. Formação do óvulo. Quando a flor ainda está na fase inicial de botão, surge na parede do ovário em formação uma ou mais protuberâncias que darão origem aos óvulos. Na região superficial de cada primórdio do óvulo, logo abaixo da camada celular mais externa, uma célula cresce muito e se diferencia das demais. Trata-se de megasporócitos, que são diploides, a célula-mãe do megasporo. O megasporócito divide-se por meiose e origina 4 megasporos haploides. Desses, 3 degeneram. O megasporo restante cresce e passa por 3 mitoses sucessivas, formando 8 núcleos, dos quais 4 se localizam perto de uma pequena abertura na extremidade superior do óvulo, a micropila, e os outros 4 localizam-se no lado oposto. A seguir, um núcleo de cada um desses conjuntos migra para a região central, passando a construir os núcleos polares, assim dominados por serem provenientes dos polos dos megasporos. Com exceção dos núcleos polares, os outros 6 núcleos formam membranas ao seu redor, individualizando-se 6 células. O citoplasma do antigo megasporos divide-se entre 7 células, 3 localizadas perto da micropila e 3 no polo oposto, e a 7ª célula ocupa o espaço restante, contendo os 2 núcleos polares. Esse conjunto de 7 células é denominado megagametófito, também chamado de saco embrionário, porque aí será formado o embrião. O gameta feminino presente no inferior do saco embrionário é a oosfera, célula mais central de 3 células possíveis à micropila do óvulo, e ela que, ao ser fecundada, origina o zigoto, que por sua vez se multiplica e origina o embrião. Nas angiospermas, o pólen se forma quando a flor ainda é um botão. No interior das anteras são formados os sacos polínicos, onde a célula sofre a divisão por meiose. Cada microsporos se divide em células haploides resistentes. Com a flor em sua fase inicial, surgem nas paredes do ovário os óvulos. Na região superficial do óvulo, uma célula diploide cresce tornando-se a célula-mãe. Depois ela se divide em 4 células haploides e assim continua se dividindo até ter uma quantidade exata para assim formar os núcleos polares. Após isso, o restante das células tornam-se membranas que protegem as células-mães. Esse conjunto se chama saco embrionário. Todo esse processo origina-se de embrião. Olá, meu nome é José Victor e irei falar sobre a polinização e dupla fecundação das plantas. Bom, isso ocorre quando o pólen chega ao estigma da planta. E ele pode ser transportado de diversas formas, como através do vento, insetos e pássaros. Agora eu vou falar sobre as plantas polinizadas apenas pelo vento. Eu vou citar de exemplo as gramíneas, que não têm atrativos para animais e costumam ser muito pequenas. Por isso tem um estigma mais desenvolvido para ter uma maior produção do pólen. Dessa forma, elas facilitam a reprodução dessa espécie de plantas. Flores polinizadas por animais costumam ter atrativos, como carólas coloridas, vistosas e glândulas sudoríficas, além de néctar. Bom, elas apresentam um estigma menor e, por causa disso, eles acabam tendo uma menor produção
de pólen. Dessa forma, elas precisam dos animais para fazerem a sua reprodução. Nas angiospermas, ocorre a dupla fecundação, onde o grão do pólen forma o tubo polímico gametófito, que seria o masculino. Bom, com esses dois núcleos espermáticos, que seriam os gametas femininos, eles entram dentro do túbulo do óvulo, onde ocorre a fecundação. O fruto é a estrutura presente em todas as angiospermas, onde as sementes são protegidas enquanto amadurecem. De forma prática, os frutos são quaisquer estruturas das angiospermas que contêm sementes. A função primordial dos frutos é a proteção da semente em desenvolvimento, e é a principal razão atribuída pelos estudiosos ao fechamento dos carpelos nas primeiras angiospermas. Ao longo de sua evolução, as plantas com flores e frutos desenvolveram novos tipos de frutos e novas estratégias para a dispersão de sementes contidas neles, de forma que nas espécies atuais há uma variedade imensa de cores, formas, estruturas, acessórios e sabores, cada qual especializada em uma forma diferente da dispersão de sementes. Há frutos que secam e abrem-se na maturação, simplesmente liberando as sementes sobre o solo. Outros, ao se abrir, expelem as sementes de forma explosiva, arremessando-as a grandes distâncias. Os frutos carnosos normalmente dependem dos animais, que carregam os frutos para outros lugares, ou os ingerem, carregando suas sementes no trato digestivo até serem liberadas longe do local de origem. Certos frutos armados de espinhos agarram-se à pelagem de mamíferos e de aves, e assim percorrem grandes distâncias. Há ainda frutos providos de alas e pilos, que permitem que flutuem em alguns momentos. As sementes dos frutos em formação liberam hormônios que estimulam o desenvolvimento da parede do ovário, originando o fruto. Por isso, na maioria dos casos, os frutos contêm sementes, uma vez que elas são responsáveis pelo seu desenvolvimento. Uma exceção disso são os frutos partenocárpicos, que se desenvolvem sem a formação de sementes. O fruto foi uma importante aquisição evolutiva das angiospermas e contribuiu decisivamente para o processo desse grupo vegetal. Na história evolutiva das plantas, pressupõe que o seu principal papel tenha sido a proteção das sementes. Adaptações posteriores conferiram ao fruto a capacidade de ajudar a disseminar as sementes, fazendo-as chegar a lugares distantes da planta-mãe. Desse modo, as novas plantas não concorrem com a genitora nem com as irmãs, e podem espalhar-se e colonizar novos ambientes. As flores apresentam uma grande variedade de formas, cores e aromas, o que são tendências evolutivas delas que elas adquiriram ao longo do tempo com as formas de polinização mais fáceis de espalhar em suas regiões. Essas grandes diferenças que existem no grupo das plantas e que são bem visíveis no grupo das angiospermas são incríveis. Essa tendência que nós, seres vivos, temos de evoluir a partir do DNA é muito legal de se estudar. Essas frutas que eu acabei de citar, que têm sementes e frutas que não têm, elas evoluem a partir de um momento onde umas dependem de se polinizar com sementes e outras não dependem das sementes para se polinizar. Ou seja, elas evoluem para que facilitem a polinização. Isso é muito legal. As frutas elas adquirem características para que se espalhem melhor. Elas têm uma inteligência celular, por assim dizer. Elas são inteligentes, a evolução delas é inteligente. Essa evolução de polinização que elas possuem essa característica de polinização entre as plantas aquáticas, as plantas aéreas e as plantas que se espalham por os animais depende do que eu já citei, das condições que elas têm de se polinizar no ambiente que estão citadas. Ou seja, se uma planta está no deserto, ela é mais propícia a evoluir para uma polinização aérea, onde os ventos do deserto espalhariam as sementes da planta por todo o deserto. Se tivesse uma planta, vamos supor na Amazônia, onde a polinização é facilitada pela água, ela evoluiria de uma certa forma para que a sua polinização fosse pela água. E assim acontece nas plantas terrestres também, onde elas deixam as sementes e os animais espalham. Essa característica que todas elas têm é uma coisa muito importante delas e a coisa mais importante tecnicamente de todo o conteúdo é isso, sabe? E é isso o nosso vídeo, espero que vocês gostem, respondam as questões.